bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, PPL, que no caderno azul foi a questão de número 112. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão vai falar sobre um chuveiro elétrico. Ele coloca aqui algumas especificações, como a potência de 4.000 watts, o consumo mensal de 21,6 kWh e a vazão máxima de 3 litros por minuto. Ele afirma, que durante um mês a gente vai usar com a vazão máxima, consumindo todo esse valor de 21,6 kWh. Também coloca o calor específico da água e olhe bem para as unidades de medida. Geralmente o calor específico da água é 1, mas por que 1? 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui já é diferente, 4.200 joules por quilograma grau Celsius. E também temos a densidade da água de 1 kg por litro. E a pergunta é basicamente qual é a variação de temperatura da água usada nesses banhos. E a grande sacada é que a gente tem dois métodos para resolver esse problema. Um método vai ser assim, pensando de forma mais rápida, mais simples, e outro método vai ser um pouco mais demorado. O que a gente aquece da água em 1 minuto é o mesmo aquecimento que está sendo produzido em 2 minutos, em 3, em 4, em 5 e ao longo do mês inteiro. Então, na hora que você liga o chuveiro, esse aquecimento que está sendo produzido é sempre o mesmo. Se você aquece a água em 10 graus Celsius, no próximo minuto você continua aquecendo ela em 10 graus Celsius e assim por diante. Ou seja, nós não precisamos usar todo esse intervalo de um mês dos banhos. Não tem a menor necessidade. Eu posso fazer todos os cálculos pensando ao final de 1 minuto. Então, é isso que eu vou escrever aqui primeiro. Pensando no aquecimento da água ao final de 1 minuto, eu vou simplesmente usar a equaçãozinha do calor sensível, aquele que produz mudança de temperatura. O calor que a água recebe é igual à massa de água, calor específico da água e a variação de temperatura que foi produzida nessa água. Bom, na questão do calor, como eu estou escolhendo apenas 1 minuto ou 60 segundos, eu posso pegar a potência de 4.000 watts e multiplicar por esse intervalo de tempo de apenas 1 minuto. Cuidado para não confundir aqui o T minúsculo, que significa tempo, com o T maiúsculo, que significa variação de temperatura. Eu poderia também fazer esse cálculo separadamente e depois voltar aqui com uma regra de 3. Ficaria assim, 4.000 watts significa 4.000 joules a cada 1 segundo que se passa. Logo, quanto de calor a água recebe após 60 segundos. Então, aqui vai dar a mesma coisa. Eu acabo tendo que multiplicar 4.000 por 60, que é a potência vezes o tempo. Então, se você preferisse uma regrinha de 3, não tem problema, fique à vontade. Substituindo aqui os valores, eu vou ficar com 4.000 vezes 60. A massa de água, vou colocar a massa de apenas 1 minuto. Então, depois de 1 minuto, quanto de água fluiu por esse chuveiro? Foram 3 litros, o que equivale a 3 quilos, já que a proporção é de 1 quilo para 1 litro, A densidade é de 1 quilo para 1 litro. Então, aqui eu vou deixar 3 quilos. Não vou passar para gramas, porque o calor específico também está em quilos, tá? Então, vezes 4.200. E aqui, a variação de temperatura, que é o que eu estou tentando descobrir, certo? Elimina já 2 zeros de cada lado. Vocês dois aqui, vão embora com vocês dois daqui. Logo, a variação de temperatura vai ficar 400 vezes 6, dividido por 3 vezes 42. Aí é só matemática, Você pode resolver da forma que você achar melhor. Eu vou simplificar o 6 com 42, acho que é uma boa alternativa. Vai sobrar só um 7 aqui embaixo. E 3 vezes 7 vai ficar 21. Então, a variação de temperatura é 400 sobre 21. E aqui vai uma dica muito importante para as provas do Enem, principalmente. Quando você tem assim uma múltipla escolha, são alternativas, e o próprio enunciado já coloca um valor mais próximo de quanto, então você pode tranquilamente fazer um arredondamento no final. 400 sobre 21 é quase 400 sobre 20.
Então, vai dar só um pouquinho menor do que 20 graus Celsius. Se fosse 400 sobre 20, minha resposta seria 20 graus Celsius. Então, das alternativas, com certeza, tem que ser o mais próximo de 20, só que um pouquinho menor, o que equivale a 19 graus Celsius. Bom, essa seria a forma mais rápida, mais simples de resolver. Perceba que, nesse caso, eu não utilizei aquela informação do consumo máximo mensal, porque realmente não foi necessário. Eu poderia, sim, fazer agora, né, todo esse cálculo de novo, porém, ao longo de um mês. A resposta tem que ser a mesma, só que, é claro, vai ser um pouco mais demorado, né? Vai ser um pouco mais complicado. Vou fazer aqui só para você perceber que realmente não tem problema algum, apesar do tempo ser um pouquinho maior. Calor é igual a mc ΔT. Só que agora, quanto de calor, né, que foi fornecido ao longo de um mês? Ele me deu o calor, a energia, em kWh. Então, aí já vai uma primeira coisa. A gente tem que transformar esse kWh para joules. Aí você tem que fazer assim, ó, 21,6 kWh. Para transformar isso para joules, eu preciso passar o quilowatt para watt e o hora para segundo. Então, isso vai ficar 21,6 mil, que já vai ficar watts, né? E essa hora seria equivalente a 3.600 segundos. Pronto, o quilowatt ficou watt, o hora ficou segundo, e quando eu tenho watt vezes segundo, isso aqui nada mais é do que o famoso joule. Então, o calor vai ficar aqui, ó, 21,6 vezes 36, e juntando ali os zeros, vai ficar um 10 elevado à quinta joules. Beleza, então já vou colocar esse valor aqui no calor. 21,6 vezes 36 vezes 10 à quinta. Bom, aí já surge outro problema, que é a massa, né? Quanto de água passou ao final de um mês? Bom, eu sei que são 3 litros por minuto, mas ao longo de um mês, quanto tempo esse chuveiro ficou ligado? E que cuidado, não vai pegar todos os minutos de um mês, porque o chuveiro não fica ligado 24 horas por dia, né? Não faz nem sentido isso. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que pegar aquela informação de potência, a informação de energia, para ver o tempo de consumo desse chuveiro. Então, deixa eu apagar esse cálculo daqui. Vamos fazer uma lógica de energia consumida é igual ao produto da potência pelo tempo de consumo. Então, se eu tenho energia em kWh, 21,6 kWh, eu vou deixar a potência em quilowatts, que seria 4 kW, tá? E esse tempo que eu descubro vai ser o tempo já em horas. Então, na hora que eu passar dividindo, ó, o intervalo de tempo vai ficar 21,6 dividido por 4. É só dividir por 2 duas vezes, o que vai nos dar 5,4 horas. Mas 5,4 horas eu preciso passar agora para minutos. Então, multiplique isso aqui por 60. E aí vai ficar 60 com 54, 6 vezes 54. Vou fazer aqui rapidinho. 6 com 4, 24, sobre 2. 6 com 5 dá 30, 32. Vai dar 324 minutos. Então, esse foi todo o tempo em que o nosso chuveiro ficou ligado. Esses são 3 litros por minuto. Eu vou ter que pegar agora isso aqui e multiplicar por 3 litros, né? Cada minuto, 3 litros. 324 minutos, quantos litros, né? Você faz uma regra de 3, ou só pega esse cara e multiplica por 3 litros por minuto. Isso vai ficar 3 com 24, 72. 972 litros. Então, finalmente temos a quantidade de água que foi usada ao longo de um mês para abater o valor de consumo de 21,6
kWh. Agora sim, já que a proporção é de 1 kg para 1 litro, temos a massa, posso fazer aqui a substituição, 972 quilogramas vezes 4.200 vezes a variação de temperatura. Aí depois disso tudo, você ainda vai ter que resolver essa continha daqui, nada agradável, né? Já vou começar eliminando 2 zerinhos de cada lado. Elimino aqui, o 5 vira 3. Então, a variação de temperatura vai ficar 21,6 vezes 36 vezes 10 à terceira, dividido por 972 vezes 42. Bom, realmente eu não recomendo essa segunda opção, né, fazer ao longo de um mês. É claro que vai acabar envolvendo valores muito maiores, mas você pode conferir depois essa continha. Tem que dar também aproximadamente 20 graus Celsius. E o Enem gosta muito de fazer esse tipo de questão em que tem duas formas, né, tem 2 caminhos. Um caminho que geralmente é mais rápido, é mais fácil, para quem já tem aquela sacada, para quem já está mais esperto, e o caminho mais longo, né, um caminho mais trabalhoso, que é justamente a questão do distrator, né? Ele quer que você seja enganado e pense num caminho que não tinha a menor necessidade. Então, ele coloca valores, muita gente fica assim, ah, professor, mas por que ele colocou então esse valor se eu não precisava usar? A questão é justamente essa. Você tinha que perceber que ele não era importante, ou se você usasse, você acabaria fazendo um cálculo muito mais absurdo do que o necessário. Beleza? Então temos nosso gabarito, letra B de bola. Se você gostou da resolução, deixa o like, dá essa força, comenta sua dúvida, compartilha, me siga também nas redes sociais para mais dicas de física. E se você quiser um curso de física completo, voltado para o Enem, com várias dicas como essa, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.